Crer em Deus vai muito além da nossa imaginação. Crer em Deus está atrelado à fé. A fé que foi colocada dentro dos nossos corações. Sabendo que não é algo que flui naturalmente de nós, que é uma dádiva de Deus. Que você possa clamar por essa dádiva. Que não nos iludamos com os nossos pensamentos completamente equivocados quanto a Deus. Que possamos mergulhar nas Sagradas Escrituras para conhecermos qual é a sua vontade. Sabendo que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. Que o nome do Senhor seja exaltado e mais uma manhã continuaremos a ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Lendo todos os dias 40 minutos até que possamos terminar. Que o nome do Senhor seja exaltado. Vamos orar? Senhor, te agradecemos. Agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos de ler as Sagradas Escrituras. Pedimos para que Teu Santo Espírito ilumine nosso entendimento para que venhamos a crer da maneira correta. Obrigado, Senhor, por tamanha dádiva. Reconhecemos que somos falhos e pecadores, que dependemos de Ti, Pai. Um Deus santo, justo e misericordioso. Abra nossos olhos, que possamos compreender as Suas palavras, que essas palavras sejam praticadas diariamente em nossas vidas. Nos ajude em nossas fraquezas. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia a todos. Vamos então terminar a leitura, porque nós temos, como cristãos, o dever de lermos as Sagradas Escrituras. Nós vemos milhares de pessoas que falam ser cristãos, mas no final das contas são apenas nominais, conhecem uma fé que foi passada de geração em geração, mas que verdadeiramente nunca tiveram um encontro genuíno com Cristo, nunca se depararam com as suas palavras, com as suas exortações, com as suas correções, vivem as vidas conforme almejam e em nada contribuem para o reino de Deus. Portanto, nós somos direcionados a uma obediência às Sagradas Escrituras. Leia as Sagradas Escrituras, faça isso diariamente, anualmente, durante toda a sua vida. Dessa forma, nós glorificaremos o nome do Senhor, pois nós cremos que Ele irá nos auxiliar. Vamos à leitura a partir do capítulo de número 27. Seguimos adiante. Essa é a lista dos israelitas, chefes de família, generais e capitães que serviam o rei na supervisão das divisões do exército de serviço a cada mês do ano. Cada divisão tinha 24.000 homens e servia durante um mês. Jazobeão, filho de Zabiel, era comandante da primeira divisão, de 24.000 homens de serviço durante o primeiro mês. Era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Dodai, descendente de Aoi, era comandante da segunda divisão, de 24.000 homens de serviço durante o segundo mês. Miclote era o chefe da divisão. Benaia, filho do sacerdote Joiada, era comandante da terceira divisão, de 24.000 homens de serviço durante o terceiro mês. Esse Benaia comandou o grupo militar de elite de Davi, conhecido como os 30. Seu filho, Amizadab, era chefe da divisão. Azael, irmão de Joabe, era comandante da quarta divisão, de 24.000 homens de serviço durante o quarto mês. Azael foi sucedido por seu filho Zebadia Sama, o Israelita. Era comandante da quinta divisão, de 24.000 homens de serviço durante o quinto mês. Ira, filho de Iques de Tecoa, era comandante da sexta divisão, de 24.000 homens de serviço durante o sexto mês. Elis de Pelon, descendente de Efraim, era comandante da sétima divisão, de 24.000 homens de serviço durante o sétimo mês. Sibecai de Usate, descendente de Zera, era comandante da oitava divisão, de 24.000 homens de serviço durante o oitavo mês. Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim, era comandante da nona divisão, de 24.000 homens de serviço durante o nono mês. Marai de Netofate, descendente de Zera, era comandante da décima divisão, de 24.000 homens de serviço durante o décimo mês. Benaia de Piratom, em Efraim, era comandante da 11ª divisão, de 24.000 homens de serviço durante o 11º mês. Eled de Netofate, descendente de Otiniel,
era comandante da 12ª divisão de 24 mil homens de serviço durante o 12º mês. Essas foram as tribos de Israel e seus líderes. Da tribo de Ruben, Eliezer, filho de Zicre. Da tribo de Simeão, Zefatias, filho de Maca. Da tribo de Levi, Asabias, filho de Quemuel. Da tribo de Arão, o sacerdote Sadoc. Da tribo de Judá, Eliú, irmão de Davi. Da tribo de Zacar, Onri, filho de Micael. Da tribo de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Da tribo de Naphtali, Jeremote, da filho de Asriel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da tribo de Manassés, a oeste, Joel, filho de Pedaías. Da tribo de Manassés, em Gileade, a leste, Ido, filho de Zacarias. Da tribo de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Da tribo de Dan, Azarel, filho de Jeroão. Esses foram os líderes da tribo de Israel. Quando Davi fez o censo, não contou os que tinham menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido que os israelitas seriam numerosos como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou o censo, mas nunca o terminou, porque a ira de Deus caiu sobre Israel. O número total nunca foi anotado nos registros oficiais do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, era encarregado do depósito do palácio. Jonatas, filho de Uzias, era encarregado dos depósitos dos campos nas cidades dos povoados e nas fortalezas. Zizi, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores nos campos que cultivavam as terras. Simei de Ramá era encarregado dos vinhedos. Zabde de Sifa era encarregado das uvas e do fornecimento de vinho. Baal-Hanã de Gedera era encarregado das plantações de oliveiras, figueiras bravas do rei nas colinas de Judá. Joás era encarregado do depósito de azeite. Sitrai de Saron era encarregado do gado da planície de Saron. Safate, filho de Adlai, era encarregado do gado dos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. Gedias de Meremote era encarregado das jumentas. Jazes Agareno era encarregado das ovelhas. Todos esses oficiais administravam as propriedades do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro do rei, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, era responsável por ensinar os filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Menaia, por Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. Capítulo 28. Davi convocou todos os oficiais de Israel para irem a Jerusalém, os líderes das tribos, os comandantes das divisões do exército, os generais, os capitães, os administradores da propriedade dos rebanhos do rei, os oficiais do palácio, os guerreiros valentes e todos os outros soldados do reino. Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, era meu desejo construir um templo onde a arca da aliança do Senhor, o lugar de descanso dos pés de nosso Deus, repousasse para sempre. Fiz preparativos necessários para construí-lo, mas Deus me disse: Você não construirá um templo em honra do meu nome, pois é homem de guerra e derramou muito sangue. Contudo, o Senhor Deus de Israel me escolheu dentre toda a família de meu pai para ser rei em Israel, para sempre. Escolheu a tribo de Judá para governar dentre as famílias de Judá. Escolheu de meu pai, dentre os filhos de meu pai, agradou-se de me fazer rei sobre todo Israel. E dentre os muitos filhos de que o Senhor me deu, escolheu Salomão para ser meu sucessor no trono de Israel, para governar o reino do Senhor. Ele me disse: Seu filho Salomão construirá meu templo e meus pátios, pois eu escolhi para ser meu filho, e eu serei seu pai. Se ele continuar a obedecer meus mandamentos e estatutos, como obedece hoje, farei seu reino durar para sempre. Agora, portanto, com Deus como nosso testemunha diante de todo Israel, a comunidade do Senhor, eu lhes digo: tenha cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que continuem a possuir essa boa terra e deixe para os filhos como herança permanente. E você, meu filho Salomão, aprenda a conhecer o Deus de seus antepassados. Sirva de todo o coração e com alma alegre, pois o Senhor vê todos os corações e conhece todos os planos e pensamentos. Se você buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Portanto, leve isso a sério. O Senhor escolheu para construir um templo que sirva de santuário, seja forte e faça o trabalho. Então Davi entregou seu filho Salomão as plantas do templo de tudo que ficava ao redor, incluindo a sala da entrada, os depósitos das salas dos andares superiores, as salas internas e o lugar de expiação. Davi também entregou Salomão as plantas de tudo que havia planejado para os pátios do templo do Senhor, das salas externas, dos tesouros, do depósito,
para as ofertas dedicadas ao Senhor. Deu ainda instruções a respeito das divisões dos sacerdotes e dos levitas, além das responsabilidades do templo do Senhor, das especificações para os objetos usados no serviço do templo. Davi deu instruções a respeito de quanto ouro e quanta prata deviam ser usados para confeccionar esses objetos para o serviço. Informou a quantidade de ouro necessária para os candelabros e lâmpadas de ouro e a quantidade necessária para os candelabros e as lâmpadas de prata, de acordo com o uso comum, o uso de cada um. Especificou a quantidade de ouro para a mesa sobre a qual seriam colocados os pães da presença e a quantidade de prata para as outras mesas. Davi também especificou a quantidade de ouro puro para os garfos, bacias, jarras, tigelas, bem como a quantidade de prata para as tigelas. Especificou ainda a quantidade de ouro refinada para o altar de incenso. E por fim entregou-lhe o projeto para o trono do Senhor. Os querubins de ouro, cujas asas se estendiam sobre a arca da aliança. Davi disse a Salomão: todos os detalhes dessas plantas me foram escritos sob a direção do Senhor. E continuou: seja forte e corajoso e faça o trabalho. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor Deus, meu Deus, está com você e não deixará nem abandonará durante toda a construção do templo do Senhor. As divisões dos sacerdotes e dos levitas serviram no templo do Senhor. Outros com todo tipo de habilidade se ofereceram para ajudar, e os oficiais de todo o povo estarão às suas ordens. Capítulo 29. O rei Davi se voltou para toda a comunidade e disse: meu filho Salomão, que Deus escolheu, ainda é jovem e inexperiente. O trabalho que ele tem pela frente é enorme, pois o templo que ele construirá não será para meros humanos, mas para o Senhor. Usando todos os recursos a meu dispor, juntei o que pude para a construção do templo de meu Deus. Agora há ouro, prata, bronze, ferro, madeira suficientes com grande quantidade de ônix e ouros e outras pedras preciosas, joias caras de todo tipo, pedra da melhor qualidade e mármore. E agora, por causa da minha alegria com a construção do templo de meu Deus, entrego todos os meus tesouros pessoais, ouro e prata, para ajudar na construção, além de todos os materiais que juntei para o santo templo. Ofereço 105 toneladas de ouro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para revestir as paredes das construções, e para os outros trabalhos de ouro e prata serem feitos pelos artesãos. Quem seguirá meu exemplo entregará hoje ofertas ao Senhor. Então os chefes das famílias, os líderes da tribo, os generais, os capitães, os administradores do rei ofertaram voluntariamente para a construção do templo de Deus e entregaram 175 toneladas de ouro, 10.000 peças de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Também construíram com pedras preciosas que foram guardadas no tesouro da casa do Senhor, sob os cuidados de Jeziel, descendente de Gerson. O povo se alegrou com ofertas, pois as entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração, e o rei Davi também se encheu de alegria. Então Davi louvou o Senhor na presença de toda a comunidade. O Senhor, Deus de nosso antepassado Israel, louvado seja para sempre. O Senhor, a ti pertence a grandeza, o poder e a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vêm de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em suas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos a teu nome glorioso. Mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros, peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido e sem deixar vestido. Ó Senhor nosso Deus, até mesmo esses materiais que juntamos para construir um templo em honra ao teu nome santo vem de ti. Tudo pertence a ti. Eu sei, meu Deus, que examinas nosso coração e te regozijas quando nele encontras integridade. Tu sabes que fiz tudo isso com boas intenções e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente com alegria. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, leva teu povo a sempre desejar te obedecer. Mantém o coração dele sempre leal a ti. Dá a meu filho Salomão desejo sincero de obedecer a todos os mandamentos, preceitos e decretos, e de fazer todo o necessário a fim de construir este templo, para o qual realizei esses preparativos. Então Davi disse a toda a comunidade: louva o Senhor seu Deus. E toda a comunidade louvou o Senhor, o Deus de teus antepassados, e eles se prostraram e se ajoelharam diante do Senhor e do rei. No dia seguinte trouxeram 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, e os apresentaram ao Senhor, como sacrifícios e holocaustos. Também trouxeram ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Naquele dia festejaram e começaram a presença do Senhor com grande alegria. Mais uma vez proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei. Ungiram Salomão diante do Senhor como seu líder, e ungiram Zadok como sacerdote. Salomão se sentou no trono do Senhor em lugar de seu pai,
Davi foi bem-sucedido em tudo, e todo Israel lhe obedecia. Todos os oficiais, os guerreiros e os filhos de Davi prometeram ser leais ao rei Salomão. O Senhor exaltou Salomão diante de todo Israel e lhe deu mais esplendor que qualquer outro rei de Israel antes dele. Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou em Israel por 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, depois de desfrutar uma vida longa, cheia de riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Todos os acontecimentos do reinado de Davi, no início ao fim, estão registrados no registro do vidente Samuel, no registro do profeta Natã e no registro do vidente Gade, incluindo os grandes feitos de seu reinado e tudo o que aconteceu com ele, com Israel e com todos os reinos vizinhos. Segundo Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu firme controle sobre seu reino, pois o Senhor, seu Deus, estava com ele e tornou muito poderoso. Salomão convocou todas as autoridades de Israel, os generais e capitães do exército, os juízes e todos os líderes e chefes dos clãs. Então conduziu toda a comunidade ao lugar de culto em Gibeon, pois ali ficava a tenda do encontro. Essa era a tenda que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Davi tinha transportado a arca de Deus de Kiriat-Jearim para a tenda que ele havia preparado para ela em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezael, filho de Uri e neto de Ur, ainda estava lá, em Gibeon, em frente ao tabernáculo do Senhor. Então Salomão e o povo se reuniram nesse local para consultar o Senhor. Na presença do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peço o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor e leal a meu pai Davi, e agora me fizeste rei em seu lugar. O Senhor Deus cumpre a promessa que fizeste a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: uma vez que esse é seu desejo, não pediu riqueza, nem bens, nem fama, nem morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar bem meu povo, sobre o qual fiz rei. Certamente lhe darei sabedoria e conhecimento que pediu. Também lhe darei riqueza, bens, famas, como nenhum rei teve nem jamais terá. Então Salomão voltou a tenda do encontro no lugar do culto de Gibeon para Jerusalém e reinou sobre todo Israel. Salomão juntou muitos carros de guerra e cavalos. Possuía 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos. Mantinha algum deles na cidade designados para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. O rei tornou a prata e ouro tão comuns em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei o adquiriram na Cilícia pelo preço do mercado. Naquela época, um carro de guerra no Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos hititas e aos reis da Síria. Capítulo 2. Salomão resolveu construir um templo em honra ao nome do Senhor e um palácio para si próprio. Convocou 70.000 carregadores e 80.000 homens para cortarem pedras na região montanhosa. 3.600 para supervisionar as obras. Salomão enviou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: peço que me forneça madeira de cedro, como fez com meu pai Davi quando ele construiu seu palácio. Estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, meu Deus. Será um lugar consagrado para queimar incenso aromático diante dele, para apresentar os pães da presença e para oferecer o holocausto todas as manhãs e todas as tardes nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. Ele ordenou que Israel fizesse isso para sempre. O templo que vou construir será imponente, pois nosso Deus é maior que todos os outros deuses. Contudo, quem poderia construir uma casa digna dele? Nem mesmo os mais altos seus seriam capazes de contê-lo. E quem sou eu para pensar em construir um templo para ele, e a não ser como lugar para queimar os sacrifícios diante dele? Portanto, envie-me um mestre artífice competente, que saiba trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro com tecido púrpura, vermelho e azul, que seja habilidoso para fazer entalhes e que trabalhe com artifícios de Judá e Jerusalém, que meu pai Davi escolheu. Mande-me também madeira de cedro, ciprés e sândalo do Líbano, pois eu sei que ninguém no Líbano corta madeira como seus servos. Enviarei 1.000 servos para ajudá-los. Será necessário muita madeira, pois o templo que vou construir será grande e imponente. Como pagamento a seus cortadores de madeira, enviarei 20.000 cestos grandes de trigo batido, 20.000 cestos de grande de cevada, 20.000 tonéis de vinho e 20.000 tonéis de azeite. Hirão de Tiro enviou esta resposta a Salomão: o Senhor ama seu povo, por isso o fez rei sobre ele. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que criou os céus e a terra.
Ele deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e entendimento, e que construirá um templo para o Senhor e um palácio para si próprio. Enviou Hurão-Abi, mestre artífice muito talentoso. Sua mãe é da tribo de Dan, em Israel, e seu pai é de Tiro. Ele tem habilidade para trabalhar com ouro, prata, bronze e ferro, e também com pedra, madeira, tecido púrpura, vermelho e azul e linho fino. É habilidoso para fazer entalhes e capaz de executar qualquer projeto que você lhe der. Ele trabalhará com seus artífices e com homens indicados por meu senhor Davi, seu pai. Agora envia o trigo e cevada, o azeite e o vinho, conforme meu senhor mencionou. Cortaremos toda a madeira necessária das montanhas do Líbano, colocaremos nas toras em balsas e o faremos flutuar ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope. Dali você transportará até Jerusalém. Salomão fez um censo de todos os estrangeiros da terra de Israel, como o censo que seu pai Davi havia feito, e descobriu que eram 153.600. Designou 70.000 deles como carregadores, 80.000 como cortadores de pedra na região montanhosa e 3.600 como chefes para supervisionar a obra. Capítulo 3. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai. O templo foi construído na era de Araúna, o Jebuseu, o local escolhido por Davi. A construção começou no segundo dia do segundo mês, no quarto ano do reinado de Salomão. O alicerce do templo de Deus construído por Salomão tinha 27 metros de comprimento e 9 metros de largura, conforme medida antiga. A sala da entrada na frente do templo media 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de altura. Salomão revestiu seu interior com ouro puro, cobriu todas as paredes do salão principal do templo com madeira de cipreste revestida e com ouro puro enfeitado com entalhes de palmeiras e correntes. Enfeitou as paredes do templo com pedras preciosas e com ouro da terra de Parvaim. Revestiu com ouros as vigas, as batentes, as paredes, as portas de todo o templo e entalhou nas paredes figuras de querubins. Fez lugar santíssimo com 9 metros de largura, a mesma largura do templo, e 9 metros de comprimento. Revestiu seu interior com 21 toneladas de ouro. Cada um dos pregos de ouro pesava 600 gramas. Também revestiu com ouro as paredes das salas superiores. Fez 2 figuras em forma de querubins e as revestiu com ouro e as colocou no lugar santíssimo. As asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Uma das asas do primeiro querubim media 2,25 metros e tocava na parede do templo. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do segundo querubim. De igual modo, uma das asas do segundo querubim media 2,25 metros e tocava a parede oposta. A outra asa, que também media 2,25 metros, tocava a asa do primeiro querubim. Portanto, as asas abertas dos querubins mediam juntas 9 metros. Os querubins ficavam em pé, de frente para o salão principal do templo. Na entrada do lugar santíssimo, colocou uma cortina de linho fino, enfeitada com fio azul, púrpura e vermelho, e bordada com figuras de querubins. Para a frente do templo fez 2 colunas, cada uma com 8,1 metros de altura e com um capitel de 2,25 metros de altura. Fez conjuntos de correntes entrelaçados e os colocou para enfeitar o alto das colunas. Também fez 100 romances decorativos e as prendeu às correntes. Depois levantou as 2 colunas na frente do templo, uma ao sul da entrada e a outra ao norte. Chamou a coluna ao sul de Jaquim e a coluna ao norte de Boaz. Salomão também fez um altar de bronze, com 9 metros de comprimento, 9 metros de largura e 4,5 metros de altura. Depois fundiu um grande tanque. Capítulo 4. Redondo, chamado mar. O tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,5 metros de profundidade, 13,5 metros de circunferência. Logo abaixo da borda tinha ao seu redor 2 fileiras de figuras semelhantes a touros. Havia cerca de 20 figuras por metro, em toda a circunferência, formando uma única peça de fundição com o tanque. O tanque ficava apoiado sobre 12 touros, todos voltados para fora, 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. As paredes do tanque tinham 8 centímetros de espessura, sua borda se projetava para fora como uma taça, semelhante a um lírio. Tinha capacidade para cerca de 60.000 litros de água. Fez também 10 pias menores para lavar os utensílios para os holocaustos, colocou 5 do lado sul e 5 do lado norte. Os sacerdotes, porém, se lavavam no tanque chamado mar.
Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com as especificações que havia recebido, e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Fez 10 mesas e os colocou no templo, 5 do lado sul e 5 do lado norte. Também fez 100 bacias de ouro. Depois construiu o pátio dos sacerdotes e o grande pátio externo. Fez portas para as entradas dos pátios e a revestiu com bronze. O grande tanque de bronze, chamado Mar, foi colocado perto do canto sudeste do templo. Hurão-Abi também fez as bacias, pás e tigelas necessárias. Assim Hurão-Abi terminou tudo que o rei Salomão havia ordenado que ele fizesse para o templo de Deus. As 2 colunas, os capitéis em forma de taça nó das colunas, os 2 conjuntos de correntes entrelaçadas que enfeitavam os capitéis, os 400 romãs pendurados nas correntes dos capitéis, 2 fileiras de romãs para cada conjunto de correntes que enfeitavam os capitéis no alto das colunas, as bases móveis para levar água com as pias, o mar e os 12 bois debaixo dele, os baldes das cinzas, as pás, os garfos de carne e os demais utensílios. Hurão-Abi fez todos esses utensílios de bronze polido para o templo do Senhor, conforme as instruções do rei Salomão. O rei ordenou que fossem fundidos em molde de barro do Vale do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão usou uma quantidade tão grande de bronze que seu peso não pôde ser medido. Salomão também fez toda a mobília para o templo de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da presença, os candelabros e suas lâmpadas de ouro maciço para serem acesas diante do lugar santíssimo, conforme determinado. Os enfeites de flores, as lâmpadas e as tenazes, todos do ouro mais puro, os cortadores de pavio, as tigelas, as colheres e os ceiçários, todos de ouro maciço. As dobradiças das portas de entrada do lugar santíssimo, salão principal do templo, revestidas com ouro. Capítulo 5. Assim o rei Salomão concluiu toda a sua obra no templo do Senhor, então trouxe todos os presentes que seu pai Davi havia consagrado a prata, ouro e os diversos objetos, e os guardou na tesouraria do templo de Deus. Em seguida, Salomão mandou chamar a Jerusalém todas as autoridades de Israel, e todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas. Eles levariam a arca da aliança do Senhor do lugar onde estava da cidade de Davi, também conhecida como Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se reuniram diante do rei durante a festa das cabanas, celebrando anualmente no 7º mês. Quando todos os líderes de Israel chegaram, os levitas ergueram a arca, os sacerdotes e os levitas levaram a arca junto com a tenda de encontro e todos os seus utensílios sagrados. Ali diante da arca, o rei Salomão e toda a comunidade de Israel ofereceram tantos sacrifícios de ovelhas e bois que não puderam ser contados. Então os sacerdotes levaram a arca da aliança para o santuário interno do templo, lugar santíssimo, e a colocaram sob as asas dos querubins. Os querubins tinham as asas abertas sobre a arca, eles cobriam a arca e as varas usadas para transportá-las. Essas varas eram tão compridas que suas pontas podiam ser vistas no lugar santo, diante do lugar santíssimo, mas não de fora, e estão ali até hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado dentro dela no Monte Sinai, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que eles saíram da terra do Egito. Então os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se purificado, estivesse ou não de serviço naquele dia. Os levitas que eram numerosos, músicos, Asaf e Remã, Gedutum e todos seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé ao lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas acompanhavam os que tocavam trombeta, e os cantores em uníssono louvavam e agradeceram ao Senhor, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as vozes e louvaram o Senhor com essas palavras: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Neste momento, uma densa nuvem encheu o templo do Senhor. Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo de Deus. Então Salomão orou ao Senhor: Ó Senhor, tu disseste que habitarias numa densa nuvem. Agora construí para ti um templo majestoso, um lugar para habitares para sempre. Então o rei se voltou para toda a comunidade de Israel que estava de pé diante dele e abençoou o povo. Em seguida orou: Louvado seja o Senhor Deus de Israel, cumpriu, prometeu a meu pai Davi, pois lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo da terra do Egito, não escolhi nenhuma das cidades das tribos de Israel como lugar onde deveria ser construído um templo em honra ao meu nome. Também não escolhi um líder para meu povo Israel. Agora, porém, escolhi Jerusalém como lugar para que meu nome seja honrado, e escolhi Davi para reinar sobre Israel, meu povo. Salomão disse: Meu pai, Davi, queria construir este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Sua intenção de construir um templo em honra ao meu nome é boa, mas essa tarefa não caberá a você. Um de seus filhos construirá o templo em honra ao meu nome. O Senhor cumpriu sua promessa, pois eu sou o sucessor de meu pai, Davi, e agora ocupo
trono de Israel, como o Senhor havia prometido. Construí este templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e coloquei nele a arca, que contém a aliança que o Senhor fez com os israelitas. Então Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a comunidade de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia feito uma plataforma de bronze com 2,25 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 1,35 de altura, e havia colocado no centro do pátio externo do templo. Ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou diante de toda a comunidade de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Ó Senhor, o Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra. Tu guardas a tua aliança e mostras amor leal àqueles que andam diante de ti de todo o coração. Cumpriste sua promessa a teu servo Davi, meu pai. Fizeste essa promessa com tua própria boca e hoje cumpriste com tuas próprias mãos. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre outra promessa que fizestes a teu servo Davi, meu pai, quando me disseste: se seus descendentes viverem como devem, seguirem fielmente minha lei, como vocês fez, sempre haverá um deles no trono de Israel. Agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi. Contudo, será possível que Deus habite na terra com seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-los, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração de teu servo te faz. Guarda a noite e dia este templo, lugar no qual disseste que colocarias teu nome. Ouve sempre as orações de teu servo, que teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo. Quando oramos voltados para este lugar, sim, ouve-nos dos céus onde habita. Quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo e inocente, cada um conforme merece. Se teu povo Israel for derrotado por seus inimigos, porque pecou contra ti, se voltar para ti, invocar teu nome e orar a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo Israel e traz de volta a esta terra, que deste a eles seus antepassados. Se o céu fechar e não houver chuva, porque o povo pecou contra ti, se eles orarem voltados para este templo, invocarem teu nome e se afastarem de seus pecados, porque tu castigastes, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo, envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste, ou praga nas lavouras, ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou largados, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem sua cidade, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas dificuldades e aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata teu povo como ele merece, pois tu conheces o coração de cada um. Assim eles temerão e andarão em teus caminhos enquanto viverem na terra que destes a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo Israel ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes quando ouvirem falar do teu grande nome e da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concedes o que pedem. Assim todos os povos da terra conhecerão teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se teu povo sair para onde enviares, e a fim de lutar contra seus inimigos, e se orarem a ti, voltados para essa cidade que escolhestes e para este templo que construí em honra a teu nome, ouve dos céus as suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, e tua ira cairá sobre eles, e tu permitirás que seus inimigos o conquistem e os levem como escravos para terras estrangeiras, próximas ou distantes, se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra do seu cativeiro e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para essa cidade que escolhestes e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus onde habitas suas orações e súplicas e defende sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti. Ó meu Deus, olha e ouve atentamente todas as orações feitas neste lugar. E agora levanta-te, ó Senhor Deus, e entra neste lugar de descanso, junto à arca, o símbolo do teu poder. Estejam teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação. Alegre-se teus servos leais em tua bondade. Ó Senhor Deus, não rejeites o rei que ungistes. Lembra-te do teu amor leal por teu servo Davi.
Quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos, os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Capítulo 7. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer, a presença gloriosa do Senhor encheu o templo, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. O rei Salomão apresentou um sacrifício de 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo do Senhor. Os sacerdotes tomaram seus lugares designados, bem como os levitas que cantavam: Seu amor dura para sempre. Os levitas acompanhavam o cântico com os instrumentos musicais que o rei Davi tinha feito para louvar o Senhor. Os sacerdotes de frente para os levitas tocavam trombetas e todo Israel estava em pé. Em seguida, Salomão consagrou parte central do pátio em frente ao templo do Senhor. Ali apresentou holocaustos e gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze que ele havia construído era pequeno demais para tantos holocaustos, oferta de cereal e gordura das ofertas de paz. Durante os 7 dias seguintes, Salomão e todo Israel celebraram a festa das cabanas. Uma grande multidão havia se reunido, de lugares distantes como Lebo-Ramate, ao norte, ao ribeiro do Egito, ao sul. No 8º dia foi realizada uma cerimônia de encerramento, pois haviam comemorado a dedicação do altar por 7 dias e as festas das cabanas por mais 7 dias. Terminadas as festas, Salomão mandou o povo para casa. Foram embora alegres e exultantes, pois o Senhor tinha mostrado toda a sua bondade a Davi, a Salomão e seu povo Israel. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado a fazer na construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que o gafanhoto devore suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar minha presença e afastar de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar, pois escolhi e consagrei este templo onde meu nome será honrado para sempre. Olharei continuamente para ele com todo o meu coração. Quanto a você, se me seguir fielmente, como fez seu pai, obedecendo todos os meus mandamentos, decretos e estatutos, estabelecerei o trono de sua dinastia, pois fiz essa aliança com seu pai, Davi, um de seus descendentes, sempre governará Israel. Mas se você ou seus descendentes me abandonarem e desobedecerem aos meus decretos e mandamentos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei o povo dessa terra que lhe dei. Rejeitarei este templo que consagrei em honra a meu nome, e farei dele objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Embora esse templo seja imponente, todos que passarem perto deles ficaram chocados. Perguntaram: por que o Senhor fez coisas tão terríveis com essa terra e com este templo? E a resposta será: porque os israelitas abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os tirou da terra do Egito. Em lugar deles adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso ele trouxe sobre eles todas essas calamidades. Capítulo 8. Salomão levou 20 anos para construir o templo do Senhor e o palácio real. Depois desse tempo, voltou sua atenção para a reconstrução das cidades que o rei Hirão lhe tinha dado, e nelas estabeleceu os israelitas. Salomão também lutou contra a cidade de Amat-Zobá e a conquistou, reconstruiu Tadmor no deserto, e construiu na região de Hamat cidades para servirem como centro de armazenamento. Fortificou a cidade de Bet-Aron Alta e Bet-Aron Baixa, reconstruindo os seus muros e colocando os portões com trancas. Também reconstruiu Balat, outros centros de armazenamento, e construiu cidades para seus carros de guerra e cavalo. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o reino. Ainda havia na terra habitantes que não eram israelitas, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, eram descendentes das nações que os israelitas não haviam destruído completamente. Salomão os recrutou para trabalhos forçados, e é nessa condição que trabalha até hoje. Mas Salomão não recrutou nenhum israelitas para trabalhos forçados, eles os serviram como soldados. Oficiais de seu exército, comandantes de carros de guerra e cavaleiros, nomeou 250 oficiais supervisionários trabalhadores. Salomão transferiu a residência de sua esposa, a filha do faraó da cidade de Davi, para o palácio que ele havia construído para ela. Disse: minha esposa não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois a arca do Senhor esteve ali, e é lugar sagrado. Depois Salomão ofereceu holocausto ao Senhor sobre o altar que havia construído para ele diante da sala de entrada do templo, conforme Moisés havia ordenado. Oferecia sacrifício aos sábados, nas festas de lua nova e nas 3 festas anuais, a Páscoa, a festa da colheita e a festa das cabanas.
Segundo as instruções de seu pai, designou os turnos dos sacerdotes, também encarregou os levitas de dirigir o louvor e ajudarem os sacerdotes em suas responsabilidades diárias. Designou por divisões os guardas das portas de acordo com as ordens de Davi, homens de Deus. Todas as ordens de Davi com respeito aos sacerdotes, os levitas e os tesouros foram cumpridas à risca. Salomão certificou que fosse realizado todo o trabalho relacionado à construção do templo do Senhor, desde o dia em que foram lançados os alicerces até a conclusão das obras. Por fim, Salomão foi a Ezion, Geber e Elate, portos à margem do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão lhe enviou embarcações comandantes por seus próprios oficiais, com uma tripulação de marinheiros experientes. Embarcações navegaram com marinheiros de Salomão para Ofir e trouxeram de volta do rei Salomão 15.750 quilos de ouro. Capítulo 9. Quando a rainha Sabá ouviu falar de Salomão, foi até Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou à cidade com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouros e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu todas as perguntas e nada era difícil demais para ele explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e as organizações de seus oficiais, os servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte, as suas roupas, os holocaustos que Salomão oferecia para o templo do Senhor, ficou muito admirado. Disse ela ao rei: é verdade tudo que eu vi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com meus próprios olhos. Aliás, não tinha me contado nem metade a respeito de sua grande sabedoria. Vai muito além do que eu vi. Como deve ser feliz seu povo. Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença, todos os dias ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e fez o rei para governar para ele, por causa do amor de Deus por Israel. Porque ele deseja estabelecer para sempre esse reino, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os marinheiros de Irão e Salomão trouxeram ouro de Ofir, madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer os degraus das escadas do templo e do palácio real, e também liras e harpas para as músicas. Nunca se tinha visto coisas tão belas. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, muito mais que os presentes que ela havia trazido. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A cada ano Salomão recebia 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes. Todos os reis da Arábia e os governantes da província também lhe traziam ouro e prata. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 3,6 quilos. O rei colocou esses escudos no palácio na floresta do Líbano. Então o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha 6 degraus em um lugar de descanso para os pés feito de ouro. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e junto de cada apoio a escultura de um leão. Também havia outros 12 leões, um de cada lado dos 6 degraus. Nenhum outro trono em todo mundo se comparava aos de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro e os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro, não eram de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegaram com os marinheiros enviados por Irão. Uma vez a cada 3 anos as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Os reis de todas as nações vinham consultá-los e ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. A cada ano os visitantes traziam presentes de prata e ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. Salomão tinha 4.000 estábulos para seus cavalos e carros de guerra, 12.000 cavalos. Mantinha alguns deles na cidade designados para guardar esses carros de guerra e outros perto dele, em Jerusalém. Governava sobre todos os reis desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e de muitos outros países. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, do início ao fim, estão anotados no registro do profeta Natã, na profecia de Aias, de Siló e nas visões do vidente Ido, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Até aqui
Dessa forma, terminamos mais uma leitura hoje. Então, nós lemos do capítulo 27 a 2 Crônicas 9. Amanhã será a live 440, dia 8/2/26, nossa live de número 39 do ano, a partir do capítulo 10. Perfeito. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Eu estou lendo muito rápido e estão conseguindo acompanhar. Escrevam aí. Escrevam aí se estão conseguindo acompanhar. Como vocês estão saindo. Escrevam aí. O ano passado, nós estávamos lendo essa parte aqui, o capítulo 10, na data do dia 9/6. Olha que interessante, né? 9/6. Agora temos que continuar, perseverar. Logo terminaremos. Faltam aproximadamente 80 dias, pelas minhas contas, mas não consigo ter uma precisão. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas, de qualquer forma, imagine, nós vamos conseguir terminar a leitura anual da Bíblia. Vamos conseguir ler também os nossos símbolos de fé. Vamos ter bastante tempo para conversar sobre muitos assuntos. Algumas pessoas me questionaram, falaram: galera, é legal você explicar. Perfeito, eu acho que é muito legal explicar. Mas eu quero que vocês conheçam as Sagradas Escrituras crua, para que vocês não sejam meramente influenciados por aquilo que eu falo. Eu quero que vocês leiam as Sagradas Escrituras e sejam convencidos pelo Espírito. À medida que vocês forem lendo, vocês se depararão com essa verdade, com essa realidade, e aos poucos essas palavras vai moldando a nossa maneira de pensar e de agir. Então, confie neste processo, façam da melhor forma possível. Muitos de vocês nunca leram num prazo tão curto assim. Alguém já leu bem rápido a Bíblia? Coloque aí. Eu tive várias experiências já, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado pela leitura da palavra. Eu amo ler a Bíblia. Teve uma vez que eu li em 28 dias. Foi muito legal, porque você lendo porções maiores, você começa a fazer as conexões maiores, porque elas estão ali bem próximas, né? E você não fica tão defasado. Quando você para ler, você vai ler, por exemplo, livros inteiros. Então isso faz total diferença. E é um processo. Lembre-se que nós leremos a Bíblia a vida inteira e nós provavelmente não conheceremos quase nada. Então, continue a ler. Leia, medite. Agora você terminou de ler, tira um tempinho, vai lá e olha, fala assim: nossa, deixa eu ver esses capítulos que eu li. E vê o que você lembra. Dessa forma, você vai começar a memorizar. Saber onde está. Você já sabe que 1 Crônicas está abordando ali a história de Davi. 2 Crônicas, você vai ver essa transição para o reinado de Salomão. Daí você vai lá, vai enxergando todas essas nuances. Você vai: nossa, onde está a história de Saul? Você já sabe que está em 1 Samuel. Onde que está a história de Davi? 2 Samuel. Daí você fala: onde está a história de Samuel, de Salomão? Daí você fala: nossa, está ali em 1 Reis. Depois você vai assim sucessivamente enxergando toda essa realidade. Você vai ver a divisão das tribos. Você vai começar a se situar melhor. Quando você pensar em alguma coisa, não que você vai decorar capítulos e versículos. Isso é muito difícil, tá? Tem pessoas que fazem isso. Eu não procuro fazer. As coisas que eu sei é mais por força do hábito. Mas tem pessoas que se dedicam. Você vai ver, tem campeonatos de memorização de Bíblia. Procurem depois na internet, você vai ver. Tem muitas pessoas, crianças, que recitam capítulos inteiros. Perfeito. É a habilidade que Deus concedeu para cada um. Para mim, eu quero compreender toda a organização da Bíblia, entendendo essas questões lógicas, onde estão determinados lugares, saber o tempo, mas isso é gradativamente. Pensa que quando eu li a primeira vez não foi assim. Agora vai ser a minha 16ª leitura.
Então, sempre é diferente. E você fala, os números, às vezes a gente olha, pode parecer meio arrogância, ou talvez, não é arrogância, vaidade, sabemos esses números, mas não se trata disso, porque se trata das coisas do Senhor, e quando nós lemos várias vezes, você vai ver que menos você sabe. Então, uma pessoa que leu a Bíblia 100 vezes, você vai ver que ela fala que o quanto ela é limitada, porque você vai se deparar cada vez mais com a esplendorosa, gloriosa majestade do Senhor e vai ver o quanto você é pequeno. O problema é que lendo apenas algumas vezes, aí sim nós poderemos nos tornar arrogantes e julgarmos saber. Então eu leio muito justamente por ver que eu não sei. Poucos livros eu li 2 vezes. Poucos livros. Dá para contar nos dedos os livros que eu li 2 vezes. Mas a Bíblia eu leio, não me canso de ler, e quando eu vejo que nada sei. Então, continue, se dediquem, clame ao Senhor por isso, peça a Ele sabedoria, peça a Ele entendimento, e Ele vos dará. Não fiquem confiantes na sua própria sabedoria, antes orem ao Senhor e clamem a Ele. Perfeito? É isso então, amanhã estaremos juntos, mais um dia, se Deus assim permitir, para a honra e glória do nome dEle, e amanhã também nós cultuaremos ao Senhor, às 9h20, iniciando nosso café da manhã. Convido você a estar conosco, leve uma fruta, leve alguma coisa, o que você quiser, se não quiser levar também, só vai até lá, receba o que é oferecido à mesa, para que todos nós possamos ter este momento de comunhão. E tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Perfeito? É maravilhoso ver a evolução, ver o quanto vocês estão aí, ver a constância de muitos é importante. No mundo hoje onde muitas pessoas relativizam a disciplina, vocês estão aqui disciplinados. Claro que não é algo que emana de vocês, eu glorifico a Deus por isso, mas eu vejo o agir de Deus. Parabéns, porque para você estar aqui você vai ter que renunciar a outras coisas, e a vida é feita de renúncias. Então, se você não largar aquilo que é relevante e não se agarrar àquilo que é essencial, você provavelmente se perderá em meio às distrações do mundo. Que você possa continuar e perseverar, tá? Não negocie com a mediocridade, não fique contando historinhas tristes para vocês. Eu dormi tarde, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Todos os dias, ao acordar, se depare com as Sagradas Escrituras e com a Palavra de Deus. Perfeito? É isso. Então, Osvaldo, Elane, Nívia, Ana Paula, Ricardo Luiz, Eliane, Patrícia, Valdomiro, Gandhi, Gigi, Silvia, que Deus os abençoe. Se tiver mais pessoas aí, desculpa não ter mencionado, mas que o nome do Senhor continue a ser exaltado através da vida de vocês, que Ele lhe capacite mais, que vocês sirvam de instrumento nas mãos dEle. Não se esqueçam que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. À medida que você conhecer mais das Sagradas Escrituras, tenho certeza que você falará mais de Deus, e Deus utilizará a sua vida para a honra e glória do nome dEle. Tenha certeza disso, que você e sua casa sirvam o Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado hoje e eternamente. Tamo junto. Um beijo no coração. Não se esqueça de comentar e compartilhar, tá? Porque quando vocês fazem isso, mais pessoas são alcançadas. Vai lá e coloca o dia que você tá, escreve alguma frase, faça alguma coisa, que isso já vai ajudar ao algoritmo, de certa forma, entender que esse conteúdo é relevante. Beleza? Tamo junto, beijo, fui.